Fala, torcida do Verdão, chegando aqui com mais informações, mais notícias do Palmeiras. Boas notícias aí para o Verdão que vai a campo contra o Santos em busca de mais 3 pontos. Terá força máxima para esse jogo contra o Santos de Neymar. Vamos conferir esse corte aqui do Jogo Aberto com as últimas notícias do Verdão. E para você que gosta desse tipo de conteúdo, convido a se inscrever no canal. Fica até o final para acompanhar todas as informações do Verdão. Tem informação importante sobre renovação de Abel Ferreira. Fica até o final do vídeo para acompanhar as últimas notícias do Palmeiras. Vamos lá, se inscreva, deixa o like, bora. O líder do campeonato recebe o Santos também no modo desespero. E o Neymar, hein? Acho que o Neymar não vai, não, hein? Ou vai? Será? A 2 pontos da zona do rebaixamento, com um jogo a menos, em semana de clássico, os olhares estão em Neymar, que voltou a campo no último sábado atuando por pouco mais de 20 minutos. Vamos a precisar de él y yo voy a exigir más de él. Es el momento de Santos ¿me entiende? Y yo preciso de todos, de jogadores. A necessidade de ter Neymar em campo contra o Palmeiras esbarra na preocupação com o gramado sintético. A expectativa é de que o craque fique de fora do clássico e retorne contra o Flamengo no Maracanã. Yo quiero a Neymar de aquí para terminar o ano, ¿sí? Yo quiero terminar este ano com Neymar dentro do campo. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda terá a volta de Souza, que cumpriu suspensão contra o Fortaleza, mas não contará com o zagueiro Luan Pérez fora pelo 3º cartão amarelo. De aquí a frente, sí, temos agora um jogo muito difícil, sabemos lo que é o Palmeiras jogando em sua casa, mas vamos a preparar o jogo com nossa estratégia, com nossos jogadores. No outro lado do clássico, homenagens a Abel Ferreira, 5 anos de Palmeiras. Quando entrei a primeira vez nesta academia, foi aquela primeira palavra, aquela primeira frase que eu vi. Avante palestra, estão a ver ali? E foi daí que veio o grito. Palmeiras de Abel Ferreira, novamente finalista da Libertadores da América e líder do Brasileirão. Aliás, o clube postou em uma rede social que o Verdão está há 5 anos à frente dos rivais paulistas na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, mesmo período de Abel Ferreira. E os frutos são muitos. Agora tem seu camisa 9 na seleção brasileira. Um retorno para Vitor Roque após pouco mais de 2 anos. Estou muito feliz. Sempre é um sonho servir a seleção brasileira. Na verdade, não esperava, por mais que eu vinha fazendo um trabalho bem feito aqui no Palmeiras, mas não esperava. Sem Aníbal Moreno suspenso, o Palmeiras enfrenta o Santos amanhã em casa, visita o Mirassol fora e durante a data FIFA, no dia 15, na Vila, encara o Peixe em partida atrasada da 13ª rodada. 2 clássicos importantes para as pretensões do campeonato. É um jogo muito importante, temos que seguir trabalhando firme, com muita humildade e, se Deus quiser, sair com a vitória, que vai ser muito importante para nós. E uma mudança no calendário do Campeonato Brasileiro deixou o Vitória da Bahia irritado. Partidas da 37ª rodada entre Bragantino, que luta para não cair, e Atlético Mineiro, e Palmeiras e Vitória foram adiantadas para os dias 16 e 19 de novembro. Isso para que o Galo se prepare para a final da Copa Sul-Americana. Em aspas, o presidente do clube baiano, Fábio Mota, disse: "Estou revoltado. Atrapalhou Vitória por 2 razões. Colocou o Bragantino para jogar contra o Atlético Mineiro em um dia em que o Atlético Mineiro jogará com time misto. E colocou a gente para jogar com o Palmeiras depois da data FIFA, com o Palmeiras todo titular. A inversão só ajudou o Bragantino e o Palmeiras. Atrapalharam a gente bonito. Absurdo. Fiquei sabendo pela imprensa. O campeonato está desequilibrado. A gente já estava com tudo planejado. Viagem, tudo. Agora temos que mudar todo o planejamento." Para outro. É melhor ou pior para alguém? Vocês conseguem avaliar essa questão das mudanças? Era necessário, não era? Alguém sai prejudicado? Porque eu olhando, eu compreendo as mudanças. Eu compreendi, cara. Eu só consegui entender que a CBF em si, na tentativa ali de ajudar o Atlético e o Palmeiras nas disputas continentais, né? O Atlético na Sul-Americana e o Palmeiras na Libertadores. Não é nem ajudar, mas é assim, meio que facilitar a questão de viagem, 4 dias antes, então, para ter minimamente
o descanso necessário. Aqui, em contrapartida, o caso do Palmeiras é o caso mais latente, né? Porque o Palmeiras briga pelo título e vai ter os 3 jogos finais fora de casa como visitante. Isso. Mas eu acho que, assim, é aquilo, né? Da mesma forma que teve a mudança das datas lá para a Copa do Brasil, né? Lá para o mês de dezembro, a CBF está ajeitando ali, né? Com o trem andando, né? Tentando ajeitar o calendário do futebol brasileiro, porque diferente das outras competições aqui sul-americanas, né? Por exemplo, geralmente quando o time chega nessas fases finais, o jogo é adiado, mas lá porque tem espaço no calendário. Por exemplo, o Estudiantes, né? O Racing, Campeonato Argentino, o Racing ficou sem jogar. A LDU também ficou, A LDU também é outro bom exemplo. Fica sem jogar. Tu joga o Campeonato Continental, né, no meio da semana, no final de semana você não tem jogo. Seu jogo é adiado para você ter a semana inteira de preparação para o jogo decisivo da competição continental. E coisa que não dá para fazer aqui no Brasil por conta do calendário. Então a CBF vai tentando ajustar com o ano em andamento. Eu vejo dessa forma. Você vê como, Mari? Na questão do Palmeiras tem essa questão dos 3 últimos jogos fora de casa. Você acha que isso prejudica o time e atrapalha, né? E, por outro lado, como é que o Palmeiras avalia? Que o jogo que seria contra o Atlético, esse que foi alterado, seria no meio da data FIFA. Perderia muito jogador. Ele perderia jogadores. Agora, com essa alteração, ele não vai perder os jogadores. Então, esse é um lado que o Palmeiras vê como positivo. Que aí ele joga agora com o Vitória antes. E o Vitória pegaria o Palmeiras depois da Libertadores, né? Pegaria depois. E aí, o cenário para o Vitória talvez poderia ser favorável ou não, dependendo de como o Palmeiras voltaria, né? Ou fosse voltar dessa Libertadores, com título, com não título. E, além disso, o Palmeiras enfrentaria o Atlético, esse é um outro ponto, antes da decisão da Sul-Americana. Isso. Então, seria talvez um Atlético desmobilizado. Exatamente, mexido, enfim, muito provavelmente, né? Assim, as equipes que vão, os clubes, né, as pessoas, torcedores que vão entender que as mudanças beneficiam Palmeiras, Flamengo nem tanto, né, mas principalmente o Palmeiras, também desmerecer completamente um trabalho que coloca o Palmeiras nessa condição de brigar pelo título. Assim, não é nesse momento que a CBF vai mexer ali as peças para favorecer o Palmeiras. O Palmeiras vem construindo essa briga pelo título do Campeonato Brasileiro ao longo do Campeonato Brasileiro. Sim, é o campeonato mais longo, né, do calendário do futebol brasileiro. Então, assim, isso de fato não entra na nossa conversa aqui, como jornalistas que analisam exatamente as questões das mudanças. Para mim, o Palmeiras jogar fora de casa as últimas rodadas, tecnicamente não interfere. Não? É mais sobre... Não, para mim não. Eu acho que o Palmeiras ele desempenha dentro ou fora de casa, o trabalho acontece, a mentalidade é muito forte, a briga pelo título, ela tá muito presente nesse elenco e nesse trabalho do Abel, mas você distancia a torcida, né? O que pode ser com uma rodada de antecedência ou não, pode acontecer ali a comemoração do título, enfim, isso de fato, infelizmente, não tem o que fazer. Mas é muito curioso, né? Porque assim, a gente tem falado muito sobre essa briga entre Flamengo e Palmeiras, BAP, Leila, como a Leila entende o movimento do futebol brasileiro, ela criticando clubes que pensam só em si, ela sempre puxa, né, que pensa em todo mundo. Os clubes, eles entenderam e aceitaram essas trocas, essas mudanças. Então, a Leila entendeu e aceitou que o Palmeiras pode ser prejudicado por jogar fora de casa. Só que o que a gente espera da conversa de calendário é muito sobre isso, né? Assim, ajudou o Atlético pediu e o Palmeiras, com uma boa relação, falou, tá bom, eu posso até me prejudicar, mas beleza, vamos mexer aqui. Um tem que ceder sempre, né? Eu não tô falando que a Leila faz isso de caso pensado ou não, mas assim, se você pensa exatamente no bem do futebol e do calendário e que um vai precisar de ajuda, o outro também, e quando você precisar, você espera a mesma troca, ora você vai ser beneficiado, ora você vai ser prejudicado. E isso faz muito parte do nosso calendário. O importante é ter, acho que lá atrás, ter essas datas de folga, né? E a gente não tem. E mesmo quando o Palmeiras e Flamengo não estavam na fase anterior da Copa do Brasil, e de repente os jogos poderiam ter acontecido lá, né? Algum desses jogos atrasados, e a CBF acabou antecipar, né? Antecipar. O brasileiro lá para o início do ano. Não, quando agora na fase anterior, que Palmeiras e Flamengo já tinham sido eliminados da Copa do Brasil. Colocar esses jogos no meio dessas datas. E acabou não acontecendo. E aí, né, Rafa, eu tava até vendo o calendário aqui para ter certeza, e porque o Senise brincou com a gente falando do Mundial de Clubes, o campeão da Libertadores, ele já joga no dia 10 de dezembro. Então, assim, o Campeonato Brasileiro acaba no dia 7,
tá? E aí a gente vai ter ou o Flamengo ou o Palmeiras campeão da Libertadores. Então eles vão fechar o Brasileirão no domingo. Na quarta-feira eles já vão jogar a Copa de Clubes também. Então essa reta final, esse mês de dezembro, para eles vai ser sem respiro. E vai continuar assim ano que vem, tá? A gente já trouxe aqui na programação da ESPN quando aconteceu aquele evento da CBF da divulgação do calendário de 2026. E este foi um gargalo que a CBF não conseguiu resolver. Continua a mesma coisa, a menos que a FIFA modifique de alguma forma essa distribuição de datas para os jogos da Copa Intercontinental. Isso continuará acontecendo mesmo com a mudança do calendário brasileiro para a partir do ano que vem. Ô Bruno Andrade, vamos lá, hein? Abel Ferreira, ontem repercutiu aquela notícia que a gente deu aqui, não foi, Hernan? Repercutiu bastante. Todo mundo aí repercutindo, alguns lamentando que o Abel Dentro e fora do Palmeiras. Fora do Palmeiras também, ô Bruno Andrade? Não, quando eu digo fora do Palmeiras, eu digo concorrência, torcedores, redes sociais. É que teve impacto também dentro do Palmeiras. A notícia chegou lá, enfim, dentro do clube, cada um enxerga de uma forma a questão da assinatura, porque uma coisa é clara, a gente tem que reforçar aqui, a renovação vai acontecer, tá tudo acertado, tá tudo consumado, o que falta mesmo é a assinatura. E agora fica aquela questão que ontem trouxemos a possibilidade de acontecer a assinatura / anúncio antes da final da Libertadores. Isso ainda divide opiniões dentro do Palmeiras, inclusive, até para ser justo aqui, do lado do Abel, ou no caso o próprio Abel Ferreira, se vê muito reticente ainda em ter esse anúncio antes da final da Libertadores. Se depender exclusivamente do Abel, esse assunto ou essa assinatura só acontece, sobretudo o anúncio, ele pode assinar antes e anunciar depois. Tá. Mas o Abel vê com melhores olhos a assinatura / anúncio depois da final da Libertadores, então fica aqui o timing da assinatura anúncio, mas a renovação até 2027 está mais do que acertada, está mais do que consumada. E é importante dizer também que, assim, na cabeça da comissão técnica, assinar antes pode dar um ar de oba-oba. Oba-oba antes das decisões e ainda mais agora que teve essa mexida no calendário, que você ia jogar contra o Atlético Mineiro, vai jogar contra o Vitória, você vai fazer 3 jogos fora na data FIFA, então deu uma mudada e o importante para o Abel agora é o foco nesses jogos, nas decisões. Entendi. Então isso de repente poderia gerar muita repercussão que não o foco no futebol e naquilo que são as competições que o Palmeiras está disputando. Então, assim, o Abel está no direito dele, tem gente dentro do Palmeiras que fala, não, agora é um momento propício. Entendi. Como você mesmo recebeu Sim. uma mensagem nesse sentido de gente do Palmeiras. Então, assim, é uma situação que está aberta, né? Está totalmente aberta. O Abel tá lá, segue focado no trabalho dele. É aquilo que o Bruno falou. Ele pode meter a tinta no papel e anunciar depois. Entendi. Ele não quer que nada desvie o foco dessa reta final, é isso? O mais importante eu não acho que agora... desvia foco. Aí é muito opinião, né? É muito sentimento de cada um. Tá. O Abel é um cara muito... ele é muito Caxias, assim, nesse sentido, né? Metódico, conservador nesse sentido. Então, assim, nada pode sair daquilo que é planejado por ele, pela comissão e pela direção. Então, assim, me arrisco a dizer que ele pode até assinar, como a gente está dizendo, pode até assinar, mas esse anúncio ficaria para depois. Tá, ele não quer que nada mude o foco do time, que é essa reta final do Brasileiro da Libertadores. Ô Bruno, agora na semana passada a gente vocês trouxeram a informação aqui do Nottingham Forest. E outro clube da Premier League tentou então contratá-lo ou sondou o Abel? Foi uma notícia que o nosso Daniel Bocato publicou ontem na ESPN, então a gente traz também agora no Fala Fonte, na nossa live. Lá atrás, Nottingham Forest, e ontem a informação do Bocato, o Wolverhampton, o Wolves, também tentou a contratação, pelo menos sondou a contratação do Abel Ferreira, mas a resposta foi a mesma em relação ao Nottingham Forest. O Abel não tem o menor interesse hoje de deixar o Brasil para um cenário que não seja maior ainda em relação ao Palmeiras, e no caso não é o Wolverhampton, apesar de ser
Premier League. O Abel tá 100% focado em Libertadores, 100% focado no Brasileirão, 100% focado nessa renovação que, de fato, volto a dizer, vai acontecer. É questão mesmo só de tempo. Então, mais uma vez, ele nem sequer quis ouvir. Ficou mesmo pelo caminho. Não chegou ao Palmeiras e quando chegou ao Abel, ele colocou para fora, colocou para correr. Enquanto isso, então, o Wolverhampton busca um substituto para o português Vitor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo. Então é isso, torcida alviverde, baita notícia, a renovação de Abel Ferreira realmente aí parece estar apenas pela assinatura, segundo aí os colegas da ESPN, a renovação de contrato está bem próxima, né, então falta essa questão aí da assinatura no contrato, né, que o Abel Ferreira não quer fazer agora, né, tá com foco total aí, não quer desviar o foco aí do Campeonato Brasileiro e também da final da Libertadores. E pra final da Libertadores, meus amigos, temos a notícia também que a data foi definida, o horário definido, melhor dizendo, a data, né? Já tínhamos a data que era o dia 29 de novembro, mas não tínhamos o horário, né? E foi definido pela Conmebol. Será às 18 horas do dia 29, né? Então, vamos torcer pro Verdão trazer mais um caneco. E é torcer muito pro Verdão conseguir esse caneco em cima aí do cheirinho. Se Deus quiser, vai dar Verdão. E é isso aí, meus amigos. Comente aí, se inscreva, deixa o like e as notícias do Palmeiras de hoje, trazendo para vocês aqui atualizados. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e dale Verdão!